Fala jovens, tudo bem? Aqui é o professor Alex Siqueira para começarmos aqui a nossa segunda aula dessa semana. Tudo bem? Veja bem, galera, na nossa aula passada fizemos uma pequena apresentação, de que vai ser esse ano em relação aos conteúdos, em relação às avaliações, em relação à pontuação e demais informações. Tá legal? Bom, na semana que vem vocês farão a avaliação diagnóstica, certo? E para essa aula, tanto de hoje, na verdade eu vou disponibilizar duas videoaulas aqui hoje para vocês, tá certo? E nessas duas videoaulas, pessoal, eu quero aqui fazer algumas correções de algumas questões que vocês aprenderam no primeiro ano, para servir aí de treinamento, servir aí de referencial para sua avaliação diagnóstica, fechou? Vamos lá então, pessoal. Eu trouxe aqui algumas questões que eu selecionei para vocês, ela não está em nenhuma apostila, nenhum material, nem nada. E eu gostaria que vocês acompanhassem aqui com o nosso raciocínio. Pegue o seu caderno para você anotar algumas coisas. E assim, lembrando que isso aqui é para servir de referencial, para você ter um norte ali em relação à avaliação diagnóstica, beleza? As minhas questões já estão aqui atrás, como você pode ver, ó, e vamos começar agora, beleza? Vamos lá, olha só. Primeira questão aqui nós temos o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa o movimento de um móvel com velocidade constante. Marque a alternativa em que a função horária para essa reta e a indicação correta do tipo do movimento, beleza? Repare que eu tenho que escrever aqui a função para esse movimento, e dizer se esse movimento ele é progressivo ou retrógrado. Vamos com calma. Essas questões aqui servem só para você ter como eu já falei algumas vezes para vocês, ter um norte aí em relação a para onde você deve ir, como é que você deve pensar aqui naquelas coisas e também relembrar aqui alguns conceitos, beleza? Vamos lá então, pessoal, olha só. Primeiramente, eu quero lembrar com vocês que para você escrever uma função horária para um movimento de algum automóvel, de algum corpo que está em movimento, você precisa, primeiramente, você precisa conhecer qual que é a função, Aqui nós estamos falando da função horária do movimento, que é o S é igual a S0 mais VT. Essa aqui é aquela funçãozinha, que relaciona a variação do espaço com a variação do tempo, Conforme o tempo vai passando, pelo fato dele estar em movimento com velocidade constante, o espaço sempre vai variando, Então veja bem, pessoal, para você escrever uma função, você precisa conhecer dessa função as suas constantes, aqueles valores que em todo movimento nunca muda. Vamos lembrar aqui, ó, quais são as constantes para esse movimento, galera? A posição inicial é uma constante, É o valor que do ponto de onde ele parte, da trajetória que ele parte, é o valor ali que sempre vai ser aquele mesmo valor. Tipo assim, se o automóvel sai da posição 10, beleza, ele saiu da posição 10, não tem como mudar para 11, por exemplo, V é de velocidade, e como o próprio texto diz aí, ó, a velocidade ela é constante, tá legal? A velocidade aí é constante, tudo bem? Então, esses dois carinhas aqui, ó, representam o que? As constantes. E para eu escrever uma função para responder ali a questão, eu preciso conhecer esses dois valores. Galera, veja bem, agora vamos para o gráfico aqui, Aqui eu tenho um gráfico da posição pelo tempo, legal. Pelo fato de que isso aqui é uma reta crescente, isso realmente significa que a velocidade não muda, tá? Ela é uma velocidade constante. Só que aí, pessoal, esse meu gráfico, ele está começando de qual ponto? Ele está começando do ponto 0 e 4. Ou seja, no instante 0, a posição desse automóvel e desse corpo vale 4 metros. Então eu já sei aí, pessoal, que a posição inicial do automóvel, do móvel que ele fala aqui, é de 4 metros mesmo, beleza. Em todo caso, agora falta eu conhecer a velocidade. Lembra que a velocidade é a outra constante? Tranquilo então, Agora, como é que eu faço para descobrir a velocidade? Pessoal,
Eu sou um cara clássico. Eu gosto das coisas clássicas. Então, classicamente, ó, eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT. Você lembra dessa equação que eu sei? Essa aqui eu acho que foi a primeira fórmula, né, que vocês aprenderam aí ao longo do primeiro ano, né, do nono ano talvez. Beleza? E aí é o seguinte, para e pensa comigo. Olha para o gráfico que está aí na questão. Esse gráfico está aqui, ó. Aqui. Isso. Vou ficar maior aqui agora. Esse gráfico aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo que eu não seria um bom TikToker não, né? Fazer o quê? Mas o negócio é o seguinte, pessoal. Nesse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, repara. Beleza, velocidade é variação do espaço pela variação do tempo. Variação do espaço é espaço final menos espaço inicial. E eu não vou mexer nesse negócio de ΔT não, porque o tempo começa no 0 e vai até o 2, então passou 2 segundos mesmo, né? Pessoal, qual que é a posição final do automóvel? É o 14 metros, né? Qual que é a posição inicial? É 4 metros, então ele vai dos 4 até os 14, né? Então é 14 aqui metros menos 4 metros dividido por 2 segundos, né? Velocidade é igual a 10 metros dividido por 2 segundos, então isso aqui representa que a resposta vale 5 metros por segundo. Tá legal, pessoal? Em todo caso aqui, então, eu já tenho como responder pelo menos essa parte aí da função horária, né? Então vamos escrever aqui, ó, qual que é o valor da posição inicial, né? 4 metros. Então é 4 mais, por que mais? Porque além do valor da minha resposta ser positivo, essa reta aqui é uma reta crescente, né? Então significa que o automóvel ele está progredindo, né? Naquela trajetória na qual ele está se deslocando aí. Então aqui será mais 5 vezes o tempo. Então para escrever a função eu preciso só disso aí. Agora, para resolver essa função, jovem, já tendo as constantes, se eu tenho o espaço final, eu tenho como descobrir qual que é o tempo. Se eu tenho o tempo, eu tenho como descobrir qual que é o espaço. É basicamente isso. Tipo assim, nesse caso aí, ó, vou fazer uma conta rápida aqui. Depois de 4 segundos, se você substitui aqui no lugar de t o número 4, 4 vezes 5, 20, mais 4, 24. Então, depois de 4 segundos, o corpo está na posição 24, né? E assim, como eu já falei para vocês, né, pessoal, se a reta é crescente, significa que o automóvel, né, que está se deslocando nessa questão, ele está tendo um movimento progressivo, certo? Em toda a trajetória aí, a velocidade do automóvel ela é positiva e o espaço que ele está deslocando também é um espaço positivo. Então é um movimento progressivo full, né? Totalmente progressivo. Beleza, pessoal? Qual que é a resposta aí? Resposta letra E. S é igual a 4 mais 5t e o movimento é progressivo. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Sem perder muito tempo aqui então, hein, galera? Bora? Galeria, descartar alterações. Vamos lá. Próxima questão, questão número 2 aqui. Da minha listinha que eu separei para vocês aqui, né, pessoal? Olha só. Deixa eu colocar esse negócio aqui. Vai ficar na frente, mas vocês entendem que aqui está escrito constante, né? Aqui, ó. Beleza? Até apareceu ali, ó. Um corpo executa um movimento progressivo partindo do ponto 15 metros e com velocidade constante de 2,5 metros por segundo. Indique a alternativa que mostra a função horária que descreve esse movimento. Meu irmão, você tá de sacanagem, parceiro. Acabamos de fazer isso, velho. Me responde uma coisa aqui, jovem. Para você escrever uma função, tu precisa conhecer quem? Isso, com certeza. Você precisa conhecer as constantes. Beleza, voltei aqui para minha forma normal. Olha só. Ele fala aqui que o corpo parte
da posição, né, do ponto de 15 metros. Então a posição inicial vale 15 meters. E ele fala aí que a velocidade é constante, show de bola, e a velocidade constante vale 2,5 metros por segundo. Tá legal? Nesse caso então aí, pessoal, vamos relembrar aqui, de repente você esqueceu, tá? Tô de olho em você, tá? Tô de olho em você. Mas aqui, ó, a função horária da posição para um movimento com velocidade constante é a fórmula do sorvete, né, ó? Sorvete. E para você escrever uma função, você precisa conhecer as constantes. E poxa, vai falar para mim que você esqueceu que as constantes são espaço inicial e velocidade? Beleza? Então aqui já está na mão, rapaz. Garantido, garantido, ó. S0 vale 15, mas a velocidade aí é uma velocidade positiva, né? Eu não tenho nenhum motivo aqui. Ainda mais quando ele fala que o movimento é progressivo, né? Então a velocidade é positiva mesmo aí. Ele está progredindo lá na trajetória. Então aqui vai ser mais 2,5t. GGWP Easy Game, acabou, é só isso mesmo aí, ó. Agora é só marcar a opção certa, né? Essa é igual a 15 mais 2,5t. 15 mais 2,5t, resposta da letra A. Show de bola, beleza? Tá na mão aí, ó. Pessoal, olha só, como isso aqui é um vídeo gravado, eu vou fazer aqui a correção da questão e vou passar logo para a próxima questão, tá? Se você precisar fazer um print, você tem a opção de voltar no tempo aí. Tu tens o controle do tempo nesse vídeo, beleza? Vamos lá? Próxima questão, questão 3 aqui da minha listinha. Ela fala o quê? Então você está percebendo aí agora, jovem, que essas primeiras questões são questões de cinemática, né? Vamos lembrar aí que no seu primeiro ano, seja você aluno novo ou aluno já da escola, vamos lembrar que no seu primeiro ano vocês estudaram cinemática, leis de Newton, trabalho e energia, dinâmica do movimento e também aquela questão do pressão e densidade, né? Vamos trabalhar, tentar atingir todas essas matérias mesmo aí. Beleza? Então vamos lá, ó. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, peraí. Se esse veículo aí ele acelera, então nós não estamos mais no movimento retilíneo uniforme, nós estamos no variado. Beleza? Então aqui é o seguinte: se o corpo parte do repouso, significa que a velocidade inicial é igual a zero. Tudo bem? Em movimento retilíneo e aceleração aqui, né? E acelera a 2 metros por segundo. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado, claro. Pode-se dizer que sua velocidade após 3 segundos, ou seja, passou 3 segundos, qual que é o valor da sua velocidade final? Aí que eu vou te perguntar, jovem. Você por acaso conhece alguma expressão matemática que você aprendeu de repente no ano passado que relaciona essas informações lá de lá? Eu ainda tenho que melhorar essa minha técnica aqui. Quer ver? Deixa eu ficar grande aqui agora, ó. Fiquei maior. Então aqui, no caso tá aqui a aceleração. Tá aí, ó. As informações que eu preciso estão aqui, ó. Caraca, velho, eu sou ruim nisso, hein? Aqui, moleque, aí, ó, tá bem aqui. E aí, pessoal, qual é a expressão matemática que você aprendeu nesses últimos tempos aí que relaciona essas 3 equações, essas 3 informações aqui? Caraca, eu realmente sou ruim nisso, tá aqui, ó. Aqui que tá, ó. Beleza, agora eu consegui. Beleza? Voltei para minha forma original. Nesse caso aqui, então, pessoal, nós temos o seguinte: uma famosa expressão matemática que vocês aprenderam aí no ano passado, por exemplo, é aquela do que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo.
Essa equação aí, ela parece com a do sorvete que eu falei agora há pouco para vocês, só que no lugar de S entra o V e no lugar de V entra o A, né? Basicamente isso aí. E aqui, galera, é aquela expressão matemática que tá tudo na mão ali mesmo, né? Ó, velocidade final é igual a inicial, que é zero, mais a aceleração. O corpo estava no repouso, né? E ele começa a acelerar, então ele tem uma aceleração que é positiva. E ela vale quanto? Ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pelo tempo, que vale 3 segundos. Muita atenção, sobretudo você que não é aluno nosso, aliás, não foi aluno nosso aqui do ano passado, né? Aqui no AP, pessoal, nós trabalhamos aqui com o desenvolvimento das equações, das expressões matemáticas com a unidade de medida durante o desenvolvimento. Ah, professor, mas por que isso e tudo mais? Isso acontece porque, galera, uma resposta numa questão de física, ela é dada não só por conta de valor numérico. Uma resposta de física, ela é dada com um valor numérico e com uma unidade de medida. Então, assim, galera, colocar as unidades de medida no desenvolvimento das equações estimulam vocês a ficarem mais atentos nisso, né? Simplesmente isso. E outra, galera, lembre-se disso. Quando você se acostuma com isso, você não vai ter outro, assim, você não vai querer fazer de outra forma, né? Basicamente isso daí, beleza? Então, olha só, galera, só para você ver aqui, ó, vamos pensar numa coisa. Eu perguntei aqui na questão sobre velocidade, né? E velocidade tem qual unidade de medida? Ah, pode ser quilômetro por hora, pode ser metro por segundo. A resposta está em metro por segundo. Então veja bem, repara que aqui na minha conta obrigatoriamente tem que aparecer metro por segundo, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, vou olhar mais de perto um pouquinho aqui, beleza? Aqui embaixo eu tenho segundo ao quadrado e aqui em cima eu tenho segundo. Então eu posso cortar esse segundo de cima com um desses 2 segundos de baixo. E qual que foi a unidade que sobrou na minha conta? Ah, foi metro por segundo. Faz sentido, né? A resposta lá está em metros por segundo. Eu faço sempre assim, tá, pessoal? Eu sempre gosto de resolver primeiro as unidades, para você já digamos assim, se livrar disso, né? 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 é o valor ali numérico da minha velocidade. Então isso aqui vale quanto? 6, é claro. 6, e a resposta está em metros por segundo, tranquilaço. Resposta está aqui, ó, letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Muito bem. Questão número 4 aqui da minha lista para tipo uma revisão para a avaliação diagnóstica. Tudo bem? O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Tudo bem? Tá aí então, ó. Desse gráfico, o que você pode retirar de informação desse gráfico? Por acaso você faz isso? Quando você se depara com um gráfico, você por acaso busca entender o que ele significa para você? Olha, pessoal, isso aí é uma atitude muito importante de você, tá bom, galera? Olhar para um gráfico e saber o que ele quer dizer não é só no contexto da escola, Enem, prova, nada disso. Na vida, cara. Você olha um gráfico assim, em alguma informação, você tem que saber, assim, pelo menos entender o que aquele gráfico está querendo dizer para você. Tá bom, pessoal? Combinado? Olha, aqui eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Então, isso significa que a velocidade está mudando conforme o tempo está mudando, e nós podemos perceber que, partindo da velocidade de 4 metros por segundo, então a velocidade aqui inicial vale 4 metros por segundo,
ele chega depois de 4 segundos na velocidade final de 12 metros por segundo. Tá legal? E aí ele pede o quê? Ó, considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t igual a 0 e t igual a 4 segundos, determine a distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. Tá legal, pessoal? Vamos lá, pessoal, olha só. Muito bem, então nós estamos aqui numa situação de movimento retilíneo uniformemente variado, né? A velocidade aí do ciclista, né? No caso, varia conforme o tempo varia, né? E aí, galera, sempre quando eu caio numa situação como essa, eu consigo resolver esse problema de um jeito muito comum. E eu espero que vocês se lembrem disso aí, né? Galera, sempre quando me pedem para eu calcular a distância percorrida e eles me fornecem um gráfico da velocidade pelo tempo, então eu sempre consigo resolver isso com a área achurada, tá certo? Então, se você não lembra disso, ó, pega esse desenho aí, ó. Olha esse desenho aí, pessoal, esse gráfico aí. Agora repare que tem uma reta crescente, certo? Dessa reta até o eixo horizontal é que nós vamos calcular a área. E essa área, ela numericamente equivale ao espaço que esse ciclista percorreu, tá? Então ele pede aqui na questão para fazer esse cálculo de 0 a 4, né? Ou seja, de 0 a 4, então já está aí tudo certinho no gráfico mesmo. E aí eu tenho que pensar com vocês o seguinte, jovens, olha só, essa figura geométrica aqui, ó, que eu estou achurando para vocês, é qual figura geométrica? Não é um triângulo, né? Ah, beleza, é um quadrilátero, né? Mas, pô, existem vários quadriláteros. Existe o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, o paralelogramo. Qual seria esse aí, pessoal? Esse aqui, no caso, né? Qual seria essa figura geométrica? Muito bem, isso aí é um trapézio, tá certo, pessoal? Ou seja, para resolver esse problema, eu preciso calcular aqui, então, a área de um trapézio. Até porque o valor da distância percorrida é igual à área, no caso do trapézio, do trap. Deixa eu resumir dessa maneira então aí. Legal? Aí vamos lá, pessoal, me ajuda aqui numa coisa. Como é que você calcula a área de um trapézio? Vamos lembrar? Olha, lembrando, o que é um trapézio? Vamos definir então um trapézio, né? Um trapézio é uma figura quadrilátera que ela apresenta dois lados opostos que não são paralelos e dois lados opostos que são paralelos. Esses dois lados opostos que são paralelos são chamados de bases, onde um é maior e o outro é menor. Então existe uma base que é maior e a base menor. E a linha que liga essas duas bases, pessoal, é chamada de altura. E lembrando que essa linha tem que ser perpendicular às duas bases. Tudo bem? Então vamos lembrar aqui, ó. Esse lado aqui é uma base? Não, porque esse lado aí não é paralelo a esse de baixo aqui, né? Esse lado aqui é uma base? É, porque esse lado aí ele está paralelo a esse outro lado. Então talvez um jeito mais, sei lá, harmônico de você enxergar esse gráfico seria você enxergar ele assim, ó, né? Base maior aqui embaixo, deixa eu trocar a cor, pera aí. Base maior aqui embaixo, base menor aqui em cima e a altura é essa linha aqui. Tá legal? Agora, pessoal, vamos então aqui, ó, fazer o seguinte. Qual que é mesmo a fórmula da área de um trapézio? Vamos lembrar aqui, ó. Fórmula da área de um trapézio. Base maior mais base menor
vezes a altura, e isso tudo é dividido por quanto? É isso aí, ó, é dividido por 2 mesmo, beleza? E aqui é o seguinte, ΔS é igual a quanto? Quem que é a base maior? A base maior representa esse valor aqui, ó, esse valor, que lá no eixo vertical ele bate no 12 metros por segundo é o valor da base maior. 12 metros por segundo. Note que eu estou seguindo aqui no desenvolvimento da questão, colocando as unidades de medida, beleza, molecada? 12 metros por segundo mais base menor, que no caso seria isso aqui, ó, 4 metros por segundo, multiplicado pela altura, né? Então a altura, como eu falei para vocês, é do 0 ao 4, então é 4 segundos, beleza? E eu vou dividir isso aqui tudo por 2. Tá legal? 12 metros por segundo mais 4 metros por segundo dá 16 metros por segundo, né? Então fica assim, ó. Área não, né? No caso, o espaço percorrido, né? São 16 metros por segundo vezes 4 segundos dividido por 2. Aquela história da unidade, né, pessoal? Ó, eu tenho segundo em cima e eu tenho segundo embaixo. Eu posso cortar então, ó. Qual é a única unidade que sobra? Ops, metro. Faz sentido? Claro que faz sentido. Porque se eu quero calcular a distância, eu tenho que calcular a distância em metros. É isso aí, jovem. Então vamos lá, ó. Sobrou metros aí. Então vamos pensar aqui, ó. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 16 é 32. Então, portanto, 3 pontinhos aí, ó. Então nós sabemos que 32 metros. Opa, 32 metros representa aí a distância que ele percorreu nesses 4 segundos, acelerando, passando para a velocidade de 4 para 12 metros por segundo, não é isso? É basicamente isso. Essa é uma questão discursiva. Talvez aqui o ponto mais importante para vocês lembrarem do ano passado, galera, é que para você calcular distância percorrida num gráfico da velocidade pelo tempo, é só calcular a área abaixo da reta. Tá show, pessoal? Bora para 5. Bom, aqui é mais tranquilinho, né? Ó. Um corpo parte do repouso. Então, isso significa que a velocidade inicial dá 0, né? Acelerado com 2 metros por segundo. Então, acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo, claro, ao quadrado. Após percorrer uma distância ΔS igual a 16 metros, é isso? 16 metros. Com que velocidade o móvel se encontrará? Então, qual que é a velocidade final desse móvel, tá, pessoal? Bom, a situação aqui é a seguinte, pessoal. De novo, eu vou apelar para a memória aí de vocês e eu vou perguntar para vocês. Aqui, ó, aqui do lado aqui, ó, dessas informações aqui. Dessas informações que estão aqui, pessoal. Vocês conhecem alguma expressão matemática que relaciona com essas informações que estão aí, galera? Bom, eu me lembro. Eu me lembro que existe uma equação que ela recebe o nome de uma pessoa que ficou muito famosa, né, por várias contribuições que ele deu à física. Deu contribuições na cinemática, deu contribuições na parte de hidrodinâmica, hidrostática, quer dizer, que é a chamada equação de Torricelli. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli, pessoal, ela é chamada de equação
porque ela vai misturar, é uma equação que ela é original da junção, da mistura das duas funções horárias do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Como assim? V igual a V0 mais AT é uma função horária do movimento acelerado. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 é a outra equação. Se você junta essas duas equações, resulta na equação de Torricelli. E a equação de Torricelli, pessoal, ela é notória pelo simples fato de que a equação de Torricelli ela não depende do tempo. Então, olha só, ele falou que o corpo vai acelerar e vai percorrer uma distância, né? Ele não me deu o tempo, ele me deu a distância que ele percorre. Então, a ideia da equação de Torricelli é relacionar a velocidade final com a distância e não com o tempo, tá? Então, aqui o negócio é o seguinte: velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Tá legal, pessoal? Então aqui é o seguinte, V0 ao quadrado, aqui vai ser igual a zero, né? A velocidade inicial é nula, beleza? Então nós temos que velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, que vale 2, né, 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Multiplicado pela distância, que são 16 metros. Beleza, pessoal? Bom, a situação aqui é a seguinte: 16 metros, tá? Primeiramente, vamos olhar para a unidade de medida. Dá para tu cortar alguma coisa aí? Não dá. Dá não. O que dá para fazer? Olha, eu não tenho nada para cortar aqui então. Então deixa quieto esse segundo ao quadrado aqui, tá? Só que aqui eu tenho metro multiplicando metro. Metro vezes metro. E pessoal, metro vezes metro é o quê? Metro ao quadrado. Concorda? Metro vezes metro é metro ao quadrado. Tá legal? Então fica metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Por que isso? Se você parar para pensar, qual que é a raiz quadrada de metro ao quadrado? Metro. Qual que é a raiz quadrada de segundo ao quadrado? Segundo. E por que eu estou falando de raiz quadrada? Porque essa velocidade ao quadrado, esse quadrado aqui, ele vem para o outro lado em forma de raiz. Então, por enquanto, tá tudo certo mesmo, cara. Metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. E a parte numérica? 16 vezes 2 é 32. Vezes 2, 64. Então, 64 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Bom, eu vou passar o quadrado ali para o outro lado em forma de raiz. Então fica 64 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Beleza? Você está vendo a importância aqui, tá, pessoal, das unidades de medida, né, para a sua organização. Pessoal, quanto mais organizado você for, melhor. Melhor para todo mundo, melhor para você, melhor para mim que vou corrigir sua prova. 100% de certeza. Melhor para você de novo, né, que vai olhar lá para o seu caderno e vai entender as coisas que estão escritas lá, né, por conta da sua organização. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de metro, quadrado é metro. E raiz quadrada de segundo ao quadrado é segundo. Então, fechamos aqui. Resposta 8 metros por segundo. Após percorrer uma distância de 16 metros acelerando por 2 metros por segundo ao quadrado, então ele chega numa velocidade de 8 metros por segundo. Show de bola, pessoal? Vamos para a última questão aqui, então, dessa primeira aula. E vamos lá, pessoal. Tá aí, ó. Bom, galera, olha só. Questão 6, ela diz o seguinte:
Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Sabendo então que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos anotar os dados, né? Pessoal, então essa aqui é uma questão de lançamento vertical para cima. Você vai jogar alguma coisa para cima, né? Quais são as nossas certezas a respeito do lançamento vertical para cima? As nossas certezas, pessoal, tem a ver com o fato de que no movimento vertical para cima, a velocidade inicial é diferente de zero. Eu, inclusive, quero descobrir aqui qual que é o valor da velocidade inicial, né? A velocidade final, com certeza, é zero. Porque o corpo está subindo, 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 subindo. Chega uma parte que ele para, depois ele cai. Beleza? A altura que ele atinge é uma altura máxima, tá? De 20 metros. Porque quando ele para, ele chega na altura, então a altura é máxima. Beleza? E a gravidade, la gravité, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pessoal, vamos lá. Eu não vou muito distante da última questão que nós resolvemos não, tá? Mas a ideia é a seguinte. Tem alguma equação que te lembre aí essas informações ali, galera? Pô, cara, eu não tenho tempo. E como eu tô mexendo com gravidade, então é um movimento que é uniformemente variado, né? Então, cara, você pode pegar aqui a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que no caso é da gravidade, multiplicada pela altura. Tá legal? É isso aí, ó. 2GH ou 2A delta S, tanto faz. Velocidade inicial é igual a zero, beleza? Então fica bem assim, ó. Zero é igual a velocidade inicial ao quadrado. E aqui para e pensa comigo, pessoal. Se você pega uma bolinha e joga para cima, conforme essa bolinha está subindo, ela está acelerando ou desacelerando? Pensa comigo. Acelerando ou desacelerando? Pô, ela começa com uma velocidade e ela vai parar lá em cima, no ponto máximo, com velocidade igual a zero, né? Então é um movimento de subida que ele é retardado. É um movimento que a gravidade está retardando o movimento, tirando energia do sistema. Então é menos aqui, ó, menos 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura de 20 metros. Então eu vou fazer o seguinte, ó, velocidade inicial ao quadrado é igual, tipo assim, se eu passar toda essa parte pro lado de lá, então fica positivo, né? Então fica cada um de um lado, ambos positivos, cada um do seu lado, né? Ó, 20 vezes 10 é 200, vezes 20 vezes 10 é 200, vezes 2 é 400, beleza? Em todo caso, nós temos aqui o seguinte: 400 metros ao quadrado, segundo ao quadrado. Vou passar a raiz quadrada, aliás, o quadrado para o outro lado em forma de raiz. 400 metros ao quadrado e segundo ao quadrado. Qual que é a raiz quadrada de 400? Pois é, vintão. Metro por segundo, 20 metros por segundo. Show de bola, pessoal? Acostumem-se a usar a unidade de medida durante a resolução das atividades, tá, pessoal? Isso será cobrado de vocês em breve, durante a sua resolução de uma prova, por exemplo. Beleza, pessoal? Molecada, professor Alex fica por aqui e daqui a pouquinho vai entrar mais uma aula para vocês aqui. Valeu, molecada? Valeu, um abraço, fui!